Fala, Cleuzinho, bora conversar sobre a questão de adultério, divórcio e casamento. Eu quero pegar e conversar sobre isso aqui porque o tema do adultério foi colocado por um inscrito no comentário do vídeo STF Alan dos Santos, ou Alan dos Santos versus STF, alguma coisa assim. A questão do divórcio, o pessoal comentou num grupo do Telegram, né? E o casamento foi uma discussãozinha que teve ultimamente com o Peter e o Paulo Cogos, tá? Eu vou tratar primeiramente aqui, daí depois eu vou avisar que eu vou mudar a definição, do casamento como união civil. Então, um casamento aí conta casamento gay, conta, sei lá, poligamia, casamento aberto até, que eu acho que é um absurdo, mas vai contar e tudo mais. E eu quero pegar e fazer um comentário sobre isso no escopo do divórcio, adultério, e depois eu vou falar um pouquinho sobre essa treta aí do Peter e do Cogos e minhas opiniões sobre isso, e colocando na mesa a questão do casamento religioso, que lá na frente, quando eu começar a falar essa treta, eu vou mudar a definição de união civil para casamento religioso, deixando isso claro. Então não achem que eu estou fazendo uma falácia dos quatro termos, eu vou avisar, tá? Então, o casamento que eu estou falando agora, que é união civil. Quando a gente considera um casamento fechado, porque casamento aberto é degeneração e tem que ser removido fisicamente, né? Porque só um degenerado vai querer fazer isso aí. Quando tem um casamento fechado, tu tem a possibilidade de ocorrer o crime de adultério, né? E se tivesse, digamos assim, um regime semi-aberto do casamento, é aberto desde que não seja nessas regras, tu teria também a possibilidade de adultério. E adultério é uma violação de propriedade. Mas Fowler, como que vai ser uma violação de propriedade se a outra parte está usando o corpo dela da forma que lhe convém? Então a pessoa pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, que não vai ser crime, disse o liberal, né? O ponto é que é o seguinte, da mesma forma que empresas não podem fazer o que elas querem, veja o meu último vídeo, né? Uma pessoa que se casa em um casamento fechado ou semi-aberto, que tem restrições sobre com quem tu pode trepar, vamos colocar dessa forma para ficar bem claro, estará violando propriedade privada. Mas é do próprio corpo? Não, está violando do contrato que ela fez com outra parte de como ela vai dispor do corpo. Quando tu faz um casamento fechado, tu não está declarando que a outra parte não deve sair com ninguém. Na verdade, é o contrário. Você está declarando que você não vai sair. Então, daí a outra parte declara a mesma coisa. E é assim que tu cobra dela. Porque ela internalizou o dever. Tu não incute o dever na pessoa. Ela internaliza, aí tu cobra. Tá? Tu não pode pegar e forçar uma internalização de dever. A pessoa internalizou, aí tu cobra o dever. Beleza? Ficou claro? Tudo certo. Então, por definição, um adultério, que vai ser basicamente quebrar essa cláusula de fidelidade do casamento, né? E não é essa aí que tu tem que ficar 12 anos na tua internet, não, a fidelidade mesmo, de não sair pulando a cerca. A pessoa que for fazer isso vai estar violando propriedade. Então, por definição, todo adultério é uma violação de propriedade, é, além disso, uma degeneração e complica todas as questões, né? Por que complica todas as questões? Porque tem muitos casos que o pessoal pode pegar e discutir sobre isso. Um dos casos que o cara fez um comentário foi o seguinte, e se por exemplo, e se tu tem um relacionamento abusivo, sei lá, o cara se força em cima da mulher, ou bate a mulher, essas coisas, ela não realiza o divórcio, e aí sai com um outro cara, arranja um namorado, foge da casa, faz o negócio e, no caso, tem relações com ele. Ela seria adúltera? Em primeira vista, sim. Só que essa relação de abuso e tudo mais já quebra a afeição do casamento. Então tu tem uma questão que, à primeira vista, é adultério. Só que quando tu analisa todos os fatos anteriores, tu poderia dizer que, na verdade, é somente no papel, né? De fato não houve porque tu teve uma quebra da relação. Sei lá, o cara pega e bate na mulher o dia todo, espanca ela, daí ela foge de casa, não se divorciou, ficou 2 anos por aí, daí arranjou um namorado, essas coisas, foi lá e fez o rally rola com ele. Adúltera. Não, calma. Tipo, beleza, tem um casamento aqui, mas esse casamento tá válido, né? Tá valendo, ele faz sentido, porque tu pode ter um contrato assinado, agora se ele vale ou não, é uma outra discussão, muitas vezes. Né? Não estou dizendo sobre a questão que a pessoa é hipossuficiente ou a assinatura não é válida, mas o contrato está em vigor. Isso é uma pergunta interessante, né? Ou, por exemplo, a pessoa foi dada como morta, daí o casamento foi anulado e a pessoa saiu de novo, mas aí a pessoa estava viva. Então foi adultério ou não, porque a pessoa estava viva, mas só que foi dada como morta. Tem todas essas discussões. Então há sim como pegar e analisar, porque nem tudo que é a primeira face é adultério, de fato é, né? Deixando isso claro.
Pode ter diversas discussões, mas moralmente isso, moralmente aquilo, beleza, mas a gente tem que lidar com essa questão que o adultério é um crime, uma vez que ele seja demonstrado como, né? Tipo, as condições que há um casamento, há uma cláusula fechada aqui e houve o sexo extraconjugal. Beleza. Daí a pergunta que o pessoal pode me fazer é o seguinte, tá, mas beleza, eu concordo, a pessoa entrou num contrato, como que ele vai utilizar o próprio corpo, daí se pular cerca, né, ele vai pegar e ter que ser punido por isso. Qual que é a punição? A punição depende. Depende do quê? Depende de todas as relações anteriores. Depende, por exemplo, tem um pré-nupcial? O que seria? A parte tem que pegar e pagar uma indenização? Perde direito sobre os bens conjuntos do casal? Mas se teve separação total de bens, como é que fica? Simplesmente divorcia? Ou outra parte simplesmente não tem muito o que dizer, só é notificada, trai, belê, tipo, mandou joia. Daí a pessoa, tipo, ok, não gostei, por favor, pare. Né? Qual que é a relação? Depende. Depende muito do que são as condições. Tu vai ter, obviamente, uma questão mais padronizada, né? Quando tem, por exemplo, casais que têm bens em conjunto. E daí tu poderá utilizar, por exemplo, o adultério como uma forma de dizer que uma outra parte não tem tanto direito àquele bem conjunto, né? Que, tipo, seria 50-50, mas, se você pegar e pular a cerca, você perde 30% que seria dos seus 50%. Só fica com 20% e a outra parte fica com 80% com uma compensação pela infidelidade. Isso pode ocorrer, isso pode não ocorrer. Tudo é uma caixinha de surpresa, porque é uma quebra de contrato, depende muito do contrato. Né? Mas eu não vejo que, tipo, tem que, sei lá, apedrejar a pessoa que traiu ou prender a pessoa que traiu. Não, tem que ter uma compensação monetária de acordo com o contrato. E qualquer dano que seja referente a isso. Pode ter danos, por exemplo, a pessoa usando, sei lá, dinheiro de uma das partes. Né? Sei lá, ia trair a minha namorada, então eu ficava pegando dinheiro dizendo que era para um curso, confia, mas era para pagar motel. Aí tu tem uma relação que tu pode pegar e pedir o dinheiro de volta. Mas não tem nada no contrato de vocês, não sei o quê. Mas tu pode pedir porque isso daí foi para uma finalidade que no final era uma fraude. Isso pode ser colocado na mesa, sem problema. E a questão do divórcio é, obviamente, sobre a questão de qualquer contrato. Tu tem que ter uma forma de saída, né? Se tu pega e diz, não, o contrato não tem saída. Pois bem, esse contrato não é válido. Mas e se tiver uma multa para saída? Esse contrato é válido. Né? As condições de saída dele já foram internalizadas. O detalhe é que tem que existir a condição de saída. Dizer que não existe ou não tem, ou essa ligação é divina não pode ser quebrada, tu gera um problema do que o casamento. Fora também uma mecânica de incentivos, porque uma vez que tu fica na saúde e na doença até que a morte o separe, e não dá para pegar e se divorciar, talvez a morte o separe se torne uma opção mais, digamos assim, tentadora para a parte inicial fazer isso, né? E novamente, é uma questão que pode ser discutida, o pessoal pode dizer que não, é a pior coisa que pode existir, mas o divórcio tem que estar sempre uma questão possível, não só pela natureza de um contrato, mas também pelo fato, como eu dei, e se tu tiver um casamento que é abusivo, né? Como é que fica? Simplesmente a gente vai pegar e considerar que não, veja só, a parte tem que ficar casada com um abusador, com um cara que espanca ela, essas coisas, porque sim. Ou pior, não, e ela não pode se divorciar. Ela tem que pegar, se separar, ficar pura e casta, esperar o Papa dar uma cartinha dizendo que agora sim, agora pode. Né? Óbvio, isso daí se torna um outro absurdo. E no caso que eu tô falando agora sobre a questão assim de casamento, mais uma questão religiosa, né, falando sobre o Papa, querer se divorciar e tudo mais, eu quero comentar sobre essa treta aí do Paulo Cogos e o Peter, né. Particularmente, eu acho que os dois têm erros no que apresentam, mas o Cogos está 1000 vezes mais certo que o Peter, porque assim, primeiro, beleza, o que o Cogos errou ao meu ver? Não tem essa daí de, casamento aí em cima, inquebrável, não sei o quê. Beleza, tu pode ter essa interpretação mais romântica, poética, religiosa, não sei o quê, do casamento. E até não acho ruim essa interpretação, em um sentido mais, digamos assim, como eu posso dizer assim, moral da coisa. A gente tem que trabalhar para isso aqui ser um laço inquebrável. Beleza, por mim faz sentido. Agora, dizer que é um laço inquebrável no sentido jurídico, legal das coisas, não faz sentido ao meu ver. Falar isso aí é basicamente pegar e perverter a estrutura. Né? Mas ele acertou em diversos outros pontos. Um dos pontos, qual que é? É o ponto que a mulher fala, não me submeto, ali na treta que deu, não me submeto,
não faria sentido dentro da relação que está tendo ali. Porque o casamento que ela estava era um casamento religioso, dentro de uma igreja. Que essa igreja tem um pretexto de como que a mulher tem que se comportar com o homem, como que a mulher tem com o marido. E daí quando ela diz que não submete, ela basicamente está quebrando qual que é a regra daquele casamento. E se caso a igreja quisesse pegar e dizer, bem, anulamos o casamento porque não, a cerimônia foi violada, não houve a cerimônia de fato porque ela não vai submeter ao marido, ela declarou que não vai. Eu seria 100% a favor. Ah, mas a pessoa pegou e pagou por tudo. Mas pegou e não foi na cerimônia conforme aquelas regras. Quando tu pega e vai numa igreja, sei lá, se casar na igreja, tu tem que seguir aquelas regras. Aquela relação tem que ser respeitada. E isso que eu vejo que o Cogos acertou. Que sim, a mulher não deveria estar dizendo, eu não me submeto. Ah, mas se ela quer dizer não submeta, ela pode? Pode, fora da igreja. Esse que é o ponto. Isso que eu quero pegar e dar essa diferenciação do casamento civil, né, e o casamento religioso, né, a união civil e o casamento religioso. E isso também leva para outras coisas, tipo, mas você é agnóstico, foi pedindo para o Cogos provar Deus. Sim, quando ele quer pegar e colocar isso daí em questões legais, dizer que ele pode agredir os outros e cobrar imposto é válido algumas vezes, porque para manter a moral e coisa material, óbvio que eu vou pegar e questionar a questão religiosa, porque simplesmente não está fazendo sentido tu pegar e dizer, Deus falou, logo posso agredir. Né? Ou Allah falou, ou Shiva falou, ou qualquer coisa falou, ou vozes falaram, daí esquizofrênicos agora podem pegar e ter uma conexão ainda maior, né? Porque a recepção deles é boa. Podem falar qualquer coisa e agora tá garantido que eu posso. Lembrando que revelação é revelação somente entre a pessoa que Deus falou, né? Se tu for considerar que a existência. Quando tu fala para terceiros, aí não é revelação, aí é testemunho, né? Deixando isso bem claro, então a revelação tem que ser geral. Então, que revele para a humanidade, daí a gente vê de virar uma norma universal, vamos tentar aí, beleza? Mas o caso que eu quero pegar e comentar com vocês é justamente isso. Opa, teve isso aqui, teve essa atitude dessa noiva e foi dentro dessa relação, porque até onde eu vi seria um casamento religioso dentro do direito canônico e tudo mais. Se fosse anulado, seria mais que certo. E o Cogos tem razão em reclamar, tem razão em criticar. Não está sendo respeitado o contrato. Mas a igreja... Cara, o contrato sobre como que tu vai fazer a cerimônia não está sendo respeitado. Isso é fato. E outra coisa que eu também quero pegar e estender sobre isso é que só porque tu pode ter uma união civil e isso é defendido por libertários, não quer dizer que isso tem que ser um casamento religioso. Veja só. Pessoas quando se divorciam no catolicismo, muitas vezes não podem se casar de novo na igreja. Então quer dizer que a igreja está violando o direito de propriedade daquele novo casal agora de se casar? Não, ela simplesmente não está querendo se associar. Da mesma forma que não é crime, por exemplo, uma igreja cristã, muçulmana, qualquer coisa. Pega qualquer religião que seja contra o que eu vou falar agora. Seja contra o casamento de homossexuais. Podem ser a favor, quer morar junto, quer fazer os negócios, é pecado, mas vai, né? O problema é se eles querem apedrejar, matar, cara, mas se quer falar, não, é pecado, a gente vai rezar por vocês, vai rezar pela salvação da alma de vocês, beleza, faz isso aí, reza, acende uma vela, faz o que quiser. Agora, essas igrejas, que não podem, obviamente, pegar e caçar e matar homossexuais, também não devem ser obrigadas a fornecer uma cerimônia de casamento para eles, né? Tem muito caso que o pessoal tenta processar, e não só isso. As questões religiosas, ao meu ver, também têm que ser respeitadas em outros âmbitos. Se tu tem, por exemplo, uma confeitaria, isso acontece muito nos Estados Unidos, uma confeitaria, que é pro pessoal lá que é religioso fervoroso. E daí vem um casal gay, eu quero que faça um bolo pra mim, coloca dois homens ali em cima, não sei o que, isso aqui. E o pessoal não quiser fazer, é de liberdade deles de não fazer. Da mesma forma, se fosse uma confeitaria judaica, uma confeitaria muçulmana, qualquer coisa desse gênero. Ou até um agnóstico, simplesmente, não tenho vontade de fazer, não gostei da tua cara, não quero fazer. Não é tipo aquela ideia biruta do Rodrigo Constantino que, porque atende ao público logo. Não, se atende ao público pode ser um nicho, não é necessário que seja todo mundo, né? O Rodrigo Constantino viaja na maionese porque ele não entende o que é libertarismo, mas ele é um ex-libertário sem nunca ter sido um, né? Então a questão é essa, quando se trata de casamento religioso, sim, siga a norma da religião. Mas eu não gosto da norma da religião, então não case na igreja. Resolvido. Mas os migtal reclamam do casamento, os migtal tem bosta na cabeça. Uma das coisas que tu pode pegar e fazer é um contrato pré-nupcial. Mas a Justiça do Estado pode decidir
que o, sei lá, o contrato pré-nupcial fala uma coisa e o juiz decide outra. Então coloque arbitragem, porque daí a decisão de mérito sobre esse contrato, uma vez que lida sobre os bens, ficará sobre o árbitro. E sim, eu sei que tem muito divórcio que ocorre sobre questões de criação de filhos e tudo mais, mas se é uma das primeiras coisas que eu vejo se tu vai namorar, casar com alguém, tu quer ver isso aí. Tu tem o objetivo de ter filhos? Tenho. Então tu fala pra outra pessoa, eu tenho o objetivo de ter filhos. Se outra pessoa não tem, ela vai dizer, mas eu não quero ter. Aí tu já avalia, vou continuar ou não vou continuar? O problema é quando o pessoal pega e passa, sei lá, 3, 4, 5 anos, daí quando chega na hora do vamos ver, a outra pessoa não quer. Aí tu vai fazer o quê? Né? Aí tu vai levar ferro mesmo, né, meu amigo? Então o ponto é esse, tu tem diversas opções para casamento. A questão de adultério é clara, é uma violação de propriedade, uma vez que o casamento ainda é válido, essa relação, o contrato é válido, o adultério é uma violação de propriedade, você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, se você está num contrato que você não vai fazer X, você não vai fazer X, né? Divórcio é uma questão que é válida, apesar de não ser preferível muitas vezes, né? Em alguns casos é necessário, mas outras vezes não gostaria que isso acontecesse, porque quebra um lado, mas algumas vezes o lado já está quebrado antes, então tá aí na mesa. E essa discussão do Paulo Cogos com o Peter, Paulo Cogos, apesar de ter dado uns deslizes porque religião se metendo na questão da lei, ele tá mais certo que errado, tá? Então, nesse vídeo é isso, adultério é violação de propriedade, divórcio válido, casamento é um contrato e qualquer questão mais romântica em cima, moralmente eu não tenho nada contra, quer pegar e dizer que a mulher tem que pegar e, sei lá, grávida e com o pé descalço na cozinha, beleza, esse é o teu pensamento, boa sorte achando uma mulher assim, desde que tu não enforce isso para outras pessoas ou tire uns maximalismo penal maluco, como por exemplo, ser traiu tem que ser apedrejado, tem que ser morto, não sei o quê. Mas por esse vídeo é isso, se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários, vamos pegar e conversar sobre isso. Né? Novamente, respeitem a questão religiosa, ainda mais se vocês estão pedindo a cerimônia numa igreja, né? E não venham com essa degeneração de casamento aberto. Se for fazer, fica solteiro, tá? Beleza? Por esse vídeo é isso. Até mais. Não sejam liberais.